passar a frutificar. E estamos começando aqui o livro que estou escrevendo, que se chama A Armadilha do Eu. Confesso que eu fugi, e se eu pudesse eu estaria fugindo mais uma vez para não estar ministrando sobre a armadilha do eu. Se pudesse, tivesse um outro livro, mas não deu. Eles me cobraram uma atitude de trabalhar o trecho da armadilha do eu. E hoje está comigo aqui o discipulador Augusto, meu filho, está para compartilhar comigo. Eu montei eles porque eu não gostaria de ministrar sozinho, então vamos estar ministrando juntos. Amém, Augusto? Essa semana a Isabel ela me perguntou de uma ministração antiga minha que se chama De Volta para o Ventre, e é parte de um livro que eu ia escrever uma vez. Terminei não escrevendo. Para escrever esse livro aqui, eu orei uns 3 anos pedindo para Deus que Ele tirasse todas as motivações do meu coração, que não fossem as minhas motivações, que não fosse a minha vontade, mas que fosse a vontade de Deus. Porque eu disse assim: tem tanta gente que já escreveu um material bom, e nós estamos no ministério que tem material bom à vontade, pode ficar muito tempo lendo, sendo edificado com a beleza desse material. Mas essa ideia que me ocorreu há mais de 2 anos, com certeza, faz uns 3 ou 4 anos que nós oramos aqui na videira, buscando a Deus no sentido de nós vermos um grande avivamento, que entendemos que é o tempo de um grande avivamento no Brasil, e nós temos buscado esse avivamento nas madrugadas. E numa das madrugadas que nós estávamos orando, nós estávamos concluindo aqui às 4 horas da manhã a oração, 4, 5 horas da oração, e o Senhor me remeteu ao texto de Ruth 1, 16 e 17, que diz assim: não instas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada, que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. E nós estávamos orando, veio esse texto, e o Senhor falou no coração e falou conosco naquela noite que para nós vivermos um avivamento, nós deveríamos nos humilhar e re-humilhar. Poderia soar assim como quem diz: mas nós já estamos nos humilhando, estamos orando, aqui o Senhor vem falar sobre isso. E o texto ficou muito tempo no meu coração, vai mexendo isso, volta, volta. E um dia eu fui escrever, e aí Deus me deu um texto chamado Armadilha do Eu, E aí começamos a escrever devocionais sobre isso. E o primeiro devocional se tornou um capítulo que se chama Honra. O livro de Ruth é uma paixão, é algo tremendo, o altruísmo, a dedicação, o amor, a humildade, nos dá um exemplo maravilhoso de como é uma igreja que reina, ou uma igreja que quer o reino dos céus, que almeja o reino dos céus. Então vamos estudar o livro de Ruth e vendo as armadilhas que nós mesmo criamos ou caímos nelas, E baseado no texto de Ruth, nós vamos trabalhar 21 capítulos sobre a armadilha do eu. O que é a armadilha do eu? É tudo que o ego nos prende, tudo que o ego pode nos surpreender, ou tudo aquilo que eu não quero renunciar, ou seja, uma vida, andar e viver uma vida pelo Espírito. E é o alvo de todo crente, uma vida pelo Espírito. Para quem não nos conhece,
andar pela cruz e andar pelo sobrenatural de Deus, né? Então vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje à noite. A revelação do livro de Ruth nos proporciona uma análise profunda entre o paradoxo existente entre o mover de Deus e a armadilha do eu, que é o objetivo desse trabalho. No decorrer desta leitura, te convido a descobrir quais armadilhas do eu tendem a paralisar o mover de Deus que flui em nossa geração. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, eu estou dizendo para você aquilo que Deus falou no meu coração, depois disso, que é o que paralisa o mover de Deus na vida da igreja. O que paralisa o mover de Deus na minha vida? E sobre isso que nós discorremos, que nós conversamos e que nós trabalhamos e que eu ouvi a igreja. E muitas vezes eu estava extremamente desanimado para escrever e desanimado até mesmo a falar. Eu dou graças a Deus que houve pessoas que me influenciaram, minha esposa, a Bianca que está gravando aqui, depois o presbitério. Quando eu desanimava mais, a Cris, uma outra filha minha, chegava, eu não vejo a hora desse livro estar escrito. Isso vinha com um peso de responsabilidade. E quando eu comecei a trabalhar os primeiros capítulos, alguns ficaram em silêncio, né, devido àquilo que as reflexões que vinham ocorrendo na vida de todos nós. O livro de Ruth começa com uma crise. Engraçado que eu trabalhei esse livro antes da crise do coronavírus, né? Fica bem claro que eu não estou querendo assustar ninguém, né? Tem 2 anos que o senhor está desenhando esse livro, ele era nacional, devocional de 21 dias, eu não tinha ideia, né? Aí começa falando disso, o livro de Ruth começa com uma crise. Elimelec, Noemi, Malo e Quilo escolheram fugir em vez de enfrentar a crise. Eles apostaram que a crise era irremediável e que o caminho da fuga era a única rota de escape. Nesse momento de dificuldade, precisamos tomar decisões, precisamos checar as possibilidades, confiar em Deus para não cairmos em nossas próprias armadilhas. É interessante que, se nós olharmos para o dia de hoje, nós estamos aí diante das decisões da vida. Eu lembro que descobri um lugar chamado Casa do Campo. Onde tinha o suprimento dali para eles correram ali para a construção. Os filhos da casa está bem de Belém, na verdade, casa, casa do suprimento. Eles olharam para a circunstância. Para o problema e tiraram os olhos do ouro. Então, a família da Noemi, ela tirou o foco de Deus, né? E colocou o foco em quem? Moab. Moab é a solução. Os moabitas têm a solução. Ou seja, Moab representa o mundo. E hoje eu tenho decidido, o mundo tem a solução para mim. Não tem a solução. Tem a solução, né? E nós temos a mente de Cristo, né? E de ninguém nós devemos ser discernidos. Então, se nós temos a mente de Cristo, de ninguém seremos discernidos, não é Moab a solução. A solução é olhar para o Senhor. Ainda que tivesse falta de pão, ainda assim, na casa do pão teria suprimento, né? Mas amém. Esse tempo de decisões, alguns colocam os pés na estrada da vitória. Outros avançam pelos atalhos da fuga e do fracasso, atraídos para a armadilha do eu. Interessante. Nesse momento, né, nós podemos olhar assim, dizer, as circunstâncias estão aí na nossa frente. Nós temos um momento de consagração, de adoração, de louvor, tempo disponível, que é o mais precioso que nós temos, é o tempo, certo? Então, hoje nós temos que é mais precioso, que é o nosso tempo disponível para o quê? Para buscar o Senhor. Nós falávamos ali no presbitério agora há pouco, né? Como aqui em Penápolis é um lugar rico de lagos e Tietê, enfim, lugar de pesca, né? A quarentena, que seria um momento para estar buscando a Deus, é um momento de buscar peixe lá no Tietê, buscar peixe nos lagos, enfim, né? Um lugar de se tornar um lugar, um momento de adoração, que está prestes o Senhor a arrematar a igreja,
Não, mas os peixes são melhores, né? É um lugar mais confortável, não tem... meu lazer, agora estou com tempo, né? Então o tempo é para lazer, né? A quarentena não é um tempo gracioso do Senhor para nós estarmos mais na presença dele. Quero acompanhar de imediato algumas considerações tecidas por Hernando Dias Lopes, aliás, um excelente escritor, em seu livro Ruth. Ele diz que Ruth é uma perfeita história de amor, que considera o livro de Ruth como um dos mais belos romances da Bíblia. É uma das joias ricas e encantadoras de toda a literatura mundial. É um livro inspirado que encerra lições magníficas. Concordo plenamente com Lopes. John Peter diz Lopes que esse livro, que tem apenas 85 versículos, é como um jardim engrinaldado de rosas perfumadas, cuja beleza e conteúdo jamais podem ser suficientemente enaltecidos. Também Weiser cita que, disse Ruth, o livro de Ruth é a mais bela obra completa em escala reduzida, que nos foi dada como um tratado ético e um idílio. Nenhum poeta do mundo escreveu um conto mais belo. O amor descrito no livro de Ruth é o alicerce da honra, seu sustentáculo, sua base, pois Ruth abre mão de sua vida em prol da vida de sua sogra. Paulo, o apóstolo da graça, ensina em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7, que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Uma das características especiais do nosso caráter é o amor. No curso de maturidade do Espírito, o pastor Alvise ensina que amor é uma das qualidades do caráter. Jesus era uma pessoa muito amável e amorosa. Em Cristo, vemos o amor de Deus em ação. Precisamos conhecer mais sobre esse tipo de amor. Eu acho interessante, eu sempre falo isso, que se você não amar, se você não tiver a decisão de amar, você jamais vai honrar alguém. Então, para mim, a honra, o pé da honra, o sustentáculo da honra está o amor, porque o amor nos faz admirar alguém. E se você não admirar alguém, dificilmente você vai fazer o quê? Você vai honrar. E Ruth, ela foi alguém que admirou. Você vai ver que ela admirou Noemi. Ela foi até o fim com Noemi, independente da situação financeira, independente de qualquer situação. A Ruth, o que ela fez? Ela amou a Noemi. Ela decidiu honrar a Noemi sob qualquer circunstância, sob qualquer situação, Digamos que é um baita preço. É um baita preço. Porque ela estava ainda na flor da juventude. É lógico. Viúva. Olhada pelos homens também, poderia ter sua vida renovada, seguir uma nova vida. Ela abriu mão de tudo isso. Na verdade, abriu mão da própria vida. Que amor é esse? Semelhante ao amor de quem? Semelhante ao amor de Cristo. E veja bem que a Ruth, ela não era judia. A Ruth é uma tipologia, mais tarde, nos primeiros capítulos finais, que a Ruth, na verdade, é a própria igreja. Então, você vê aí a igreja gentia, a igreja se formando, dá para dizer assim, se nós transpuséssemos isso para o advento de Jesus Cristo, depois de Cristo, seria a igreja do Senhor se formando e o povo judeu, os dois andando juntos, Noemi e a Ruth, os judeus e a igreja andando juntos, E eu durante o livro vou fazer algumas colocações nesse sentido, a fé de Ruth, as maneiras com as quais ela não encontrou limitação no poder de Deus e a outra encontrou limitação no poder de Deus. Então há umas tipificações, assim, umas analogias muito lindas em relação ao que vivemos hoje, É tremendo isso. O amor de Deus é um dos frutos do Espírito, segundo Gálatas 5:23. Há 4 palavras básicas referentes ao amor na língua grega: eros, que é o sensual; storge, social; filia, emocional; e agape, racional, volitivo. Eu acho tremendo quando nós falamos de um amor racional, Então, para te honrar alguém, é uma decisão racional que eu tomo. Demanda uma posição da minha parte. Eu escolho fazer isso.
Então a pessoa já diz, eu preciso sentir. Não, você não precisa sentir absolutamente nada. Você tem que amar de maneira inteligente, de maneira racional. É um posicionamento. Quero me ater apenas no amor ágape neste início de trabalho, pois trata-se do amor divino, de uma afeição mais nobre, baseada no caráter do sujeito que ama e no valor do objeto amado. Esse termo não é comumente usado no grego clássico, mas muito comum nas Escrituras. O substantivo é encontrado 113 vezes e o verbo 135 vezes. Esse termo assume um significado muito mais profundo e divino pelo seu uso na Bíblia. Origina-se com Deus e termina com o homem. Que poderoso! O amor ágape envolve a razão, uma escolha, um sacrifício altruístico. É incondicional, universal e eterno. Veja bem, o amor ágape é incondicional, universal e eterno. Hoje eu meditava no capítulo e ficava pensando, Deus, tem tantas coisas aqui que eu podia ficar a noite inteira falando, eu não ia terminar esse devocional, né? Mas eu vou deixar para as pessoas depois meditar, pegar o livro e trabalhar, né? É gratuito para todos e para sempre. É algo que se dá, perdoa e redime. A melhor e mais completa decisão do amor ágape foi dada no Calvário, quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Não há nada de fraco no amor ágape. Muitos acham que o amor ágape porque tu é cristão, porque tu é um fraco, não é verdade, né? Então não há nada de fraco, frágil, superficial, sentimental com relação ao amor do Calvário. É algo lindo, santo, benévolo e misericordioso. Ao mesmo tempo, é algo espantoso, terrível, e que parte dos nossos corações ao vermos que ponto ele chegou para nos redimir de nossos pecados. Volta aqui, pastor. Foi um amor paciente, bondoso, que não invejou, que não se vangloriou, que não foi arrogante, que tudo sofreu, que tudo creu, que tudo esperou e que tudo suportou. Foi o amor do Calvário. Amor do Calvário, certo? Interessante também, alguns que vejam, que o amor, esse amor, ele é altruísta. Por quê? Porque Cristo, ele não queria fazer nada de seu, ele veio fazer o quê? A vontade do Pai, né? Tanto é que ele diz assim, Senhor, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito o quê? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Veja bem que a Ruth está nesse patamar de amor aqui, não na guardada proporção, né? Que ela decidiu por tudo, ela decidiu o quê? Não insta, chega, eu vou pedir, pronto, né? Independente da circunstância, o que é teu é meu, onde é que vai morrer, eu vou morrer, o que eu vou comer, tu vai comer, e acabou, certo? Então ele chega e diz aí, o amor de Deus é tão forte e resistente quanto um enorme prego ferro, um cravo. É tão corajoso e visível como uma cruz de madeira, com um céu escuro fundo. Ainda assim, é também tão puro e submisso quanto um cordeirinho sacrificial. Perceba, não haverá honra se não caminharmos sobre a base só do amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como dimensionar a grandeza desse amor, a magnitude, a expressão desse amor, né? Que deu o seu único filho para resgate de seus inimigos. Veja, do amor se extrai a honra. É isso que eu queria enfatizar nesse primeiro capítulo, que toda a base da honra, ela está centrada no quê? No amor. Se não houver este relacionamento, a decisão de andar junto um com o outro, no amor de Deus, ele não vai fluir. Então a honra, consequência, exigirá de nós paciência, ausência de arrogância, fé, dar suporte às pessoas sem esperar nada em troca. E suporte, quando nós falamos, o que é? Carregar, é suportar mesmo, andar no peso, pegar o peso, auxiliar as pessoas. Aí está aí abrindo um pouco o contexto, uma grande parte da frustração, talvez do próprio povo cristão, em questão de honrar o próprio Senhor. Porque quando nós entendemos que a base da honra é o amor, quando eu tento honrar o Senhor com o meu amor, e não entendendo pelo amor que Ele tem por mim,
e até mesmo que é Ele que vai nos ensinar a amar a Deus, né? Então nós temos que eliminar completamente o ego. Então a graça, ela é um pontapé no ego, então tem que retirar completamente Só podemos honrar o Senhor com o amor dele. o amor dele. Então Ele mesmo faz todas as coisas, né? O amor dele nos leva a honrá-lo, compreende? Então, quando você sai do centro e deixa o amor de Deus entrar em você, para Ele comandar e coordenar a tua vida, você vai honrá-lo com isso. Não depende de você, só depende de você se posicionar nesse amor, né? Então a honra, assim como o amor, quase sempre é altruísta. Ruth amou Noemi, não observou as circunstâncias diversas, nem mesmo os conselhos da sua própria sogra. Quando esta insistiu veemente com ela para que a deixasse, no livro de Ruth vemos o relato dessa história. Eu gostei essa parte aqui, que ela é sensacional. Eu vou voltar a falar sobre ela. Isso é uma questão de posicionamento, de fé, de crença. A tua maturidade espiritual está aqui, né? Muitas vezes você vai ser instigado por alguém para desistir, para ver se tu está querendo isso, tem isso mesmo decidido no teu coração, né? Você pode ser questionado sobre isso, até mesmo circunstâncias podem dizer isso para você. Veja, elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para ajudar. Contudo, durante a caminhada, sugeriu Noemi a elas: ide e voltar cada uma para a sua casa, a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesmo. Vocês já estavam andando. A Noemi podia fazer isso quando? Olha, eu vou voltar para a minha terra, vocês podem ficar aqui, eu vou voltar para a minha terra. Interessante que ela não fez isso essa hora. Você percebe isso? Que hora que ela faz? Quando já estão a caminho. Ou seja, quando você começa a jornada cristã, as adversidades vão chegar, as circunstâncias vão chegar. Que tipo de renúncia vai ser exigida de você? A quando que vem essa renúncia? Quando que vem esse posicionamento? Para elas veio quando? Quando elas começaram a jornada. É interessante, né? Que o Senhor vos trate com a mesma bondade, com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesmo. Então elas eram leais a quem? Aos falecidos e a elas, né? E ela era sogra, e elas tratavam como a mãe. Que o Senhor conceda a cada uma de vós segurança. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: não, nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Até aqui elas respondiam: nós vamos voltar para junto do teu povo. Esse povo já era delas? Não. Noemi, porém, desencorajou: voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois não houvera demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com o meu marido e com os meus filhos, e esperareis por eles até que cresçam? Renunciareis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas, é grande a minha por vossa causa, pois a mão do Senhor. Olha a decepção da Noemi, né? Aí olha só, então é a segunda investida que a Noemi faz sobre quem? Sobre as duas. Duas vezes ela apresenta a circunstância dizendo: parem. Desencorajando. Desencorajando a seguirem o seu posicionamento que elas tinham tido anteriormente. Então, olha a resposta. Olha o que é isso. De modo algum, minhas filhas, é grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa. E elas prantearam outra vez em alta voz. Depois, Orfa abraçou sua sogra e deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Então Noemi pela terceira vez. Esse número 13 é muito interessante, né? É muito interessante. Olha o que Noemi diz. Então Noemi aconselhou ela de novo: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para junto de seu Deus. Volta também com ela. Ao que ele respondeu Ruth, que é o versículo base: não está comigo para que te abandones.
e deixe de te seguir. Para de me incomodar com esse negócio. Para com isso. Não vou voltar atrás. Que a gente pudesse ter essa segurança, né? Que momento para a igreja dizer assim, diz: ah, Senhor, eu me volto para ti agora, né? Agora sim, Senhor, agora eu tenho tempo, e estão me pagando ainda para me ficar aos teus pés te adorando, né? Que maravilha. Mas aí, eu aqui não estou criticando, né? Não estou criticando, querido, não penso que estou te criticando, não. Eu estou observando uma realidade. Qual é a realidade? Já falava nos outros devocionais, às vezes o Netflix fica mais interessante, os canais de telecine ficam mais importantes, futebol fica mais importante, na televisão, porque não pode jogar, né? Pescar é bem interessante agora também, ficar na beira do rio. Aí outros estão gravando live agora, de música sertaneja, que vocês me falaram, né? E estão bebendo todas não, aí. Né? Mas veja o que a Ruth diz: não, essa circunstância não vai mudar a minha decisão. Não está comigo para que eu te abandone e deixe de seguir. Por onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Acompanhe o texto que vemos que Orfa e Ruth tiveram as mesmas oportunidades de honrar Noemi. Mas na segunda investida de Noemi, Orfa desiste e volta para o seu povo e seus deuses. Enquanto que Noemi argumentou 3 vezes com Ruth para que ela voltasse. Ela foi decidida, dizendo: não insta, não vou te deixar, já escolhi, o seu Deus é o meu Deus. Nossas decisões, posicionamento de honrar, irão determinar que tipo de recompensa imerecida, graciosa, iremos usufruir. Talvez você não esteja entendendo, mas nós estamos falando aqui do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino ele exige posicionamento, né? Preço, escolha. A nossa alma sempre vai ficar para trás, precisa ser transformada, a nossa alma precisa ser moldada à vontade do Senhor. Então, honra, eu coloco aqui, honra à prova. Vai lá, Lúcio. O conceito de honra aponta para a dignidade humana, honestidade, respeito, pautando o seu modo de vida nos ditames celestiais. Recorrendo ao dicionário Aurélio, encontramos o conceito de honra assim: consideração à virtude, ao talento, à coragem, à santidade, às boas ações ou às qualidades de alguém, ou ainda substantivo feminino, que leva uma pessoa a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de um bom conceito junto à sociedade. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, privilégio. Trazendo para a vida cristã, o autor John Bevere afirma que honra, embora seja uma virtude quase extinta no século XXI, este conceito ainda tem o poder de nos comover. Nos filmes, uma demonstração de honra pode levar às lágrimas, ao testemunharmos a coragem e o sacrifício. Reveja os grandes sucessos de todos os tempos e você encontrará a honra entremeada em seus enredos. Aplaudimos a sua virtude de forma indireta, mas onde está a honra na nossa vida diária? A noção de que ela pode ser vivida em nosso dia a dia tornou-se um elemento estranho à nossa geração. Quero ver a honra restaurada aos filhos e filhas de Deus. Ela é a chave essencial para recebermos de Deus, e é exatamente por esse motivo que o inimigo de nossas almas simplesmente eliminou o verdadeiro poder da honra. A honra traz consigo grandes recompensas, recompensas que Deus quer que você receba. A honra tem o poder de aprimorar grandemente a sua vida. Você está prestes a embarcar em uma jornada que o levará para mais perto do coração de Deus, o autor de tudo que é digno de honra. Ora Deus pedindo que essas verdades reveladoras afetem a sua vida em uma forma profunda e prática. Muitos só aprendem essas lições no final de suas vidas. Ruth aprendeu muito cedo o conceito e a prática da honra, degustando da melhor parte da sua vida terrena em terras estrangeiras.
uma moabita em Belém, gozando do favor imerecido. Na verdade, quando a gente fala de honra, isso é algo que eu aprendi aqui. Depois de uma boa caminhada do Evangelho, a pregação sobre honra, a palavra de honra, eu comecei a aprender aqui, na visão dos vencedores. E quando você entende que honrar demanda algo da sua parte, e eu não honro simplesmente com a minha boca, mas sim com as minhas atitudes e com minhas ações. Tem preço, né? Tem preço. Só que o ambiente de honra, ele abre um horizonte espiritual absurdo. Ele é uma chave, né? Ele é uma chave, preciosa. Infelizmente, muitos confundem honra com puxar saquinho. Que é bem diferente. São bases totalmente opostas, né? Então, de interesse a amor, existem opostos também, são opostos totalmente diferentes. Mas é uma chave preciosa que está disposta à igreja. Na verdade, o embasamento do Evangelho é um embasamento de honra, mas que o diabo conseguiu deturpar na sociedade moderna isso. Mas está na mão da igreja. Está na mão da igreja. Só que realmente nós vemos esses valores, reconhecemos esses valores, achamos bonito, o próprio corpo, a própria igreja acha isso bonito. Gosta de assistir filmes medievais, né, que falam sobre honra e tal, como se fosse algo que ficou um saudosismo do passado, né, e deixa de exercer hoje, no presente era, uma chave espiritual que abre tantas portas. Hoje, por exemplo, a sociedade, né, que está aí se debatendo em relação ao que está acontecendo mundialmente, ela procura valores, que ela se perdeu em algum momento da história, ela se perdeu, né? E ela se volta a procurar quais são os verdadeiros valores que foram perdidos nesse tempo. E um dos valores perdidos nesse tempo se chama honra. Por quê? Nós não temos honra ao ponto de nós nem cuidarmos dos nossos pais na velhice, por exemplo. Nós relegamos ao quê? Relegamos a asilos, né? Tem uma desonra tremenda também que nós fizemos, eu estou falando nós, todos nós praticamos isso. Muitos ainda fazem pior, né? Não estou dizendo, eu faço melhor, não estou falando nada disso. Nesse tempo agora nós percebemos que quão importantes são as professoras, né? Quão importantes são nós levar os nossos filhos, deixar... Meu filho vai começar a aula virtual segunda-feira. Né? Então, quão importante eles são, porque tem mães hoje que estão orando, creio, para as professoras, para terminar isso, para que os filhos voltem à escola, para que os filhos voltem para as creches, para que os filhos voltem a ficar o dia inteiro longe de casa. Mas há um tempo atrás era uma desonra terrível com as professoras, não é verdade? Aquela mal educada, aquela que falou mal do meu filho, aquela que puxou o cabelo, né? Agora eu fico pensando assim, quantos puxão de cabelo será verdadeiro, né? Alguns dias atrás eu vi um... No caso, o negócio da É hora de ser sincero, né? Tem que ser sincero, o pastor não pode fugir da realidade. E graças a Deus temos que andar nessa verdade. A verdade sempre nos liberta, que a Bíblia diz que vencereis a verdade vos libertará. Eu vi um quadro no começo disso, né? De crianças em casa, aí parede pintado, vaso cheio de papel higiênico, né? E depois apareceu uma criança lá, uma menininha, que estava com uma escova de cabelo presa no cabelo, né? Presa no cabelo lá e tal. Eu fiquei olhando para aquilo, nossa, Jesus amado, aqui em casa não aconteceu isso. Ontem eu estava na minha sogra e de repente a mais velha, coincidência, porque chegou a hora de sair da casa da avó. Aí eu procurei ela, eu vi no quarto da avó, fui lá no quarto da avó. Estava ela quietinha tentando puxar a escova de cabelo que estava toda enrolada, que ela não conseguia desenrolar porque ela pegou a escova de cabelo da avó e foi tentar fazer um penteado que a avó faz nela, não conseguiu, enrolou toda, não conseguia, já estava lá assim, puxando os cabelos, né? Puxando, ficando descalço. Eu queria contar, por quê? Porque era um quadro que eu tinha visto, na verdade eu tinha visto um quadro na internet, eu vi na prática, a minha filha com uma escova toda enrolada. Eu ficava pensando, na escola não aconteceria isso, né? Mas são coisas lindas que acontecem, mas que nós paramos de cultivar esse momento tão precioso de ver os nossos filhos crescer, os nossos filhos errar. Muitos pais pararam de rir com os filhos, né? Exatamente. Nós não temos, paramos com as coisas, os valores da família, os valores de honra, os valores de lembrar do pai, de lembrar da mãe, né? Alguns dizem, eu estou enfadada, não aguento mais ficar em casa. Outros dizem assim, eu já estou
criando mofo aqui, eu estou precisando sair para o sol, certo? Mas nós não estamos habituados mais a viver com valores. Essa é a grande verdade. Nós estamos acostumados a andar por vida material, queremos a vida material e não entendemos que honra, ela abre as portas materiais, né? Além de outras portas. Nos próximos capítulos, enfatizarei a recompensa de Ruth por sua decisão abnegada em relação a Noemi. Da mesma forma, qual foi o fim de Orfa? Segundo o pastor Ricardo Guimarães, a honra é o caminho pelo qual o Senhor pode liberar sobre nós a sua bênção e é o meio como podemos desfrutar da recompensa que o Senhor tem para nós. E mais, o mesmo autor do livro, O Preço da Desonra, diz: a honra nos leva à conquista. A honra abre portas para passarmos. A honra nos faz avançar velozmente. Igrejas que praticam o princípio da honra são as que conquistam mais rápido. O homem foi criado para honrar. Você foi criado para Deus, para andar em honra. Por Deus, para andar em honra. A Bíblia diz que quando fomos criados, a honra foi colocada em nós. Fizeste-o, entanto, por um pouco e menor do que Elohim, e de glória e de honra o coroaste. Salmo 8:5. Isso é a essência do homem. O homem foi criado para viver. Um pouco menor que Elohim, veja isso, né? Está bem, né? Bem, Está quase lá, né? Veja que nós perdemos o caminho da honra, que a honra nos faz avançar velozmente. A primeira coisa que a honra faz, avançar mais rápido. Né? O que nós falamos agora há pouco a respeito de eu aprendi o que é honra aqui, onde as portas de avanço na minha vida aumentaram, foi justamente uma decisão, por entendimento do Aí eu processo. sempre tenho dito que uma das pessoas que mais prosperou no ambiente de honra foi você nesse lugar, né, filho? O homem foi criado para viver e andar em honra. Ele era o rei da terra, um pouco menor que os anjos. Todavia as pessoas têm vergonha de honrar, mas o homem foi feito para conviver com a honra. O homem honrado fica bem. Quando a esposa honra o marido, ele fica bem. Quando o filho honra o pai, ele fica bem. Quando a ovelha honra o pastor, ele fica bem. Quando você se move no planeta a honrar e a glória, a honra e a glória estão se movendo. Mas quando você quebra esse princípio, o que se move é a desonra e a vergonha. E se é certo que a honra tem uma recompensa, é certo também que a desonra tem a sua recompensa. Infelizmente hoje o que impera é o princípio da desonra. Quem desonra viverá em desonra e desmerecimento. Satanás é o único que não gosta de ver as pessoas andando no princípio da honra, porque ele foi o primeiro a quebrar esse princípio. Na verdade, acho que quando ele andou pelo Éden e viu o homem tão cheio de glória, né? É dele ter ficado com inveja, né? Será que tem mais um deles? Será que tem mais um deles aqui? Justamente. Será que tem mais um deles? Agora é mais gente que está aqui. Quem é esses aí, né? Não à toa, acho que quando Adão e Eva pecaram, né? E não ouviram a voz do Senhor, acho que o diabo ele cobrou justamente que fosse imputado sobre eles, o mesmo que foi imputado sobre Lúcifer, né? Mas justamente por conhecer o preço da desonra e também a recompensa da desonra. A incredulidade, ele deve ter pensado assim: eles foram incrédulos como eu fui, foram rebeldes como eu fui, então eles têm que ter o mesmo fim que eu tive. Né? Mas será que tem uma diferença, pastor, do sentimento inicial do coração como de Lúcifer, algo que era latente nele, do que uma indução que foi feita com Adão e Eva através de Lúcifer? Aí eu vejo muito mais o caminho da... eles tinham a oportunidade, né? Tanto Adão quanto Eva tinham a oportunidade de viver a árvore do conhecimento, a árvore da vida. E o que eles optaram? Pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Independência. Então, o princípio deles foi o princípio da independência. Hoje, quando nós optamos pela desonra a Deus e desonra aquilo que Ele ama, o que nós estamos optando? Pelo caminho da independência também. É ser independente de Deus. Então, a honra nos levará sempre à independência, porque a honra é um caminho de depender do Senhor. Então,
posicionamento, quando você está no posicionamento de honrar alguém, honrar o pastor financeiramente, coisa desse gênero, pode saber que você vai ter circunstâncias na tua vida para te permanecer naquilo que você determinou se honrar. Então, para você permanecer naquilo, você precisa de depender de quem? Não é de você mesmo, você vai depender do Senhor. Eu lembro de um episódio que o Augusto já me contou, um testemunho dele, que ele honrou uma irmã com uma passagem aérea para ir para Fortaleza, se não me engano, e depois Deus restituiu ele com outro tanto em relação a passeio também e a delícias e prazer. Por quê? A honra sempre abre as portas, porque dependeu do Senhor em alguma fase, Ele vai restituir de outra maneira, de maneira mais gloriosa. Sempre Ele acrescenta. A honra nunca ela vem na mesma proporção. Sempre uma semente. Sempre ela vem a mais, né? O Zé sempre dizia assim, que é uma semente, que a oferta é uma semente, que a oferta é uma semente. Eu costumo dizer que quando nós fizemos algo no reino, o Senhor sempre nos dá uma semente. O restante você vai ter que andar em fé e dependência dele. O homem foi criado para a honra. Você foi criado por Deus para andar em honra. A Bíblia diz que quando nós fomos criados, a honra foi colocada em nós. Em Provérbios 3,5, a Bíblia afirma que a honra é uma herança para os sábios. Os sábios. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, de 1 a 9, escreve sobre honrar pai, mãe, servo aos senhores, certos que cada um receberá a sua recompensa. A recompensa será precedida à aprovação em seu nível de honra, ou seja, Deus verifica de que forma nos posicionamos em relação às autoridades por Ele designadas para nossas vidas. A maneira que a tratamos em honra é a maneira que tratamos as coisas de Deus. Deus forma, o honroso é probo, foi aprovado. O propósito de Deus é nos levar a viver a mesma vida vivida na eternidade pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vivem uma vida de honra mútua. Esse princípio norteia o governo celestial. Aqui na terra, o Senhor gera circunstâncias para desenvolver a honra, sermos probos, aprovados e, como recompensa, reinarmos com nosso Senhor. Veja que a honra é isso. O modelo celestial foi feito em quem? Foi impregnado em nós, certo? Então, o nosso estilo de vida é um estilo de vida de honra, porque o estilo de vida celestial é um estilo de vida de honra, né? Então isso é muito forte para nós. Veja a parte aí que foi assim, o propósito de Deus é nos levar a viver a mesma vida vivida na eternidade pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vivem uma vida de honra mútua. Esse princípio norteia o governo celestial. Forte. Na verdade, é algo que foi gerado, está em nós como DNA. Sim. Mas para nós que aceitamos o próprio Senhor, porque nós somos a extensão, entende? Ele nos criou para ser a extensão da celestialidade. Ele nos criou com o propósito que nós vivêssemos aquilo que Ele vive, sobre os princípios que Ele vive, né? Então, honra é um princípio poderoso. Pode continuar, Augusto, aí, depois eu pego no final. O caráter aprovado atrai o favor de Deus. Na definição informal da palavra probo, encontramos as características básicas de Ruth. Ser probo é ser leal, justo, íntegro, decente, correto, sério, honesto, direito, digno, brioso, bom, reto, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de suas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Que poderoso, né? Não olhar para si. Não está olhando para ela. A Ruth não olhou para ela. Ela olhou para quem? Não, quero cuidar da minha mãe agora. Quero cuidar da minha sogra. O que vale para mim é eu andar com ela. Faço uma pergunta para o senhor. Será que ela estava olhando para a recompensa? Não, né? Em momento algum ela olhou para a recompensa. Em momento algum ela olhou para isso. Ela simplesmente olhou para ela como alguém que ela amava demais. Ela tinha uma base bem fundamentada no amor. Porque lá agora há pouco nós falamos que quando
Noemi falar para elas, né, que o Senhor será bondoso com vocês, como vocês sempre foram. Ou seja, era algo já vivido. Ela já trouxe a lealdade junto, entende? Por isso que o terceiro capítulo vai falar de lealdade. A circunstância não mudou o sentimento de lealdade. Não. Ou seja, a base do Deus, aí que está a essência, né? Quando Deus entra no negócio, é diferente. Né? A Orpa não teve a mesma revelação do Deus de Noemi. A Ruth teve a revelação do Deus de Noemi. Entende? Isso formou o caráter dela. Isso firmou o caráter dela. Porque a Orpa voltou para o seu Deus. E veja que Noemi diz assim: volta para os deuses de vocês. Ela falou 2 vezes: volta para os deuses de vocês. Interessante que quando a Ruth dá o ponto final na história, entre voltar para a sua antiga, ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, eu não tenho mais nada a ver com aquele Deus anterior. Eu já fui formado com um Deus diferente. A formação do meu caráter já foi mudado. Eu já fui transformado nesse quesito. Eles não são meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Entende? Probidade é o caráter do probo, ou qualidade do probo. Demonstra integridade de caráter, atributo, características da pessoa. Um caráter aprovado depende de passar por uma vida de cruz. Sabemos que uma vida guiada pelo Espírito é uma vida que anda pela fé, anda pela cruz e anda pelo sobrenatural de Deus. Segundo o pastor Aloysio Silva, no curso de maturidade do Espírito, caráter no grego significa imagem. Quando a palavra afirma que Cristo é o próprio caráter de Deus, a própria estampa da natureza de Deus, aquele em quem Deus estampou ou imprimiu o seu ser, ele está falando de imagem. Diante disso ficam 2 questões: qual a importância do caráter e como se forma o caráter? Qual a importância do caráter? O caminho para o caráter de Cristo é a operação da cruz em nós. Não há outra maneira das marcas do caráter de Cristo serem formadas, a não ser pela cruz. A cruz significa o quebrantamento da vontade e da força humana pela ação do Senhor. Deus prepara circunstâncias e situações que tratam com nossas vontades, para que possamos ser quebrantados. É a lei da cruz que forma o nosso caráter. Amém. Não à toa, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mudança de caráter, metanoia. Mudança de mentalidade. Por isso que Paulo fala, né, lá em Romanos, transformai-vos. E o melhor, o mais importante, ele diz assim: para conheceres a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Essa lei opera em nós, moldando-nos e ensinando-nos a vida do Espírito. Não há como conter o processo dos tratamentos do Senhor para formar o caráter cristão. Não há como conter. A cruz é que opera em nós a beleza do Senhor. A cruz é o instrumento de Deus para nos moldar à semelhança de Cristo. A cruz é o que nos capacita a termos o caráter que suporta o poder de Deus. Antes de Jesus subir, ele desceu. Esse é o princípio de Deus. A cruz é o que nos capacita a termos o caráter que suporta o poder de Deus. Veja quanta graça está nisso, certo? O próprio Jesus nos leva a ter um caráter semelhante a Ele, igual ao dele, né? Ele nos leva para que nós podemos suportar o quê? O poder de Deus. Transformação. Exato. Então, Ele nos leva a termos, a ter o nosso caráter transformado para o nosso próprio benefício, que é suportar o quê? O poder de Deus em nós. Que preciosidade, né? Na verdade, passa como uma passagem do vaso, né, pastor? Uma transformação desse vaso para que ele possa realmente chegar no ambiente e ser cheio da glória. Verdade. Antes de conhecermos o poder da glória, temos que ser tratados pela cruz de Cristo.
Quanto mais alto Deus for nos levar, mais tratado precisamos ser do nosso caráter. Existe um princípio aqui: as pressões e tentações aumentam à medida que crescemos em Deus. Só que tem um outro contexto também quando se fala de pressões, né? Porque pressão é o que gera poder. Infelizmente, alguns entendem o momento de pressão aqui, né? Ou tentação. Vou usar mais o termo pressão. Por que aconteceu isso na minha vida? Sendo que, na verdade, pode ser um processo que Deus usa também para gerar amadurecimento em nós. Até onde ele já chegou, ele tem que se avaliar até onde eu já cheguei. Eu cheguei nesse ponto, então, mas eu preciso subir mais. Ou seja, para mim subir eu tenho que descer, é um processo inverso, né? Quanto mais eu desço, por isso que no começo do texto o Senhor falou conosco naquela manhã, naquela madrugada, que nós deveríamos humilhar-nos, ou seja, o seguinte: humilhe-se 2 vezes, certo? Então, para você buscar o avivamento, você teria que humilhar-se mais uma vez. E a humilhação nos leva a mudar o nosso caráter, o nosso posicionamento, enfim, é ela que nos leva, ou seja, quanto mais baixo nós descêssemos, quanto mais humildade gerasse em nós, mais o poder dele seria exaltado, mais o nome dele é exaltado, porque Paulo diz, né? A minha graça te basta e meu poder se acrescenta, se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Aí o Paulo fica deslumbrado, então quanto mais fraco eu sou, né? Em relação a minha pessoa, mais o teu poder seja exalado, que o teu poder esteja exalado. O problema é que muitos querem dupla honra, mas não querem dupla humilhação. Humilha-te mais, mas Senhor já deu. Nós estávamos na madrugada, às 4 horas da manhã, pedir para se humilhar mais, seria mais 1 hora, mais 2 horas naquele momento, né? E nós travamos ali, nós fomos abraçados pelo colchão, abraçados pela cama depois disso, e aí ficou mais difícil, não houve como nos humilharmos mais, né? E hoje tem alguns que estão comigo, que são daquela época, estão olhando para mim, rindo, e lembrando, né, Bruno? Lembrando daquele tempo tão poderoso. Claro que nós vivemos hoje no mesmo tempo, que as madrugadas voltaram, os touros voltaram, tudo ficou disponível novamente, né? Tem tempo agora para isso, certo? Mas ainda nós não conseguimos atrair a igreja inteira para esse mover poderoso e ativar o grande avivamento da face da terra, para a salvação em massa da nossa cidade, que é o nosso desejo, nosso coração. A maturidade emocional e espiritual vem pelos tratamentos da cruz de Cristo. Os homens de Deus precisam ser homens que vencem os ataques do inimigo em suas mentes e emoções. Isso é tão atual, não é verdade? Desde que possível pelo quebrantamento, dependência da graça de Cristo, por reconhecer que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. O alicerce de uma casa é a parte mais delicada da construção. Onde tudo é a base. Tudo é a base. Para cima tudo é lindo, né? Mas ninguém vê onde tem. Onde é que foi? Eu geralmente conto a história do bambu chinês, né? Então, uma grande obra, ela é estabelecida em oração. Muitas vezes as pessoas não sabem o que foi gasto, o que foi trabalhado em oração nesse lugar. Eles olham os frutos e tudo. Isso não é mérito, quer dizer que não é mérito, é a graça de Deus que fez todas as coisas nesse lugar, né? Mas houve um bambu chinês plantado aqui dentro, né? 2013, 2014, 2015, né? Foram tempos poderosos de oração, orações intermináveis nesse lugar para que Deus salvasse o penado. Se Deus vai salvar o penado através da videira, é maravilha. Se Deus vai salvar através de outra denominação, maravilha, do mesmo jeito, desde que seja a igreja de Cristo, né? Mas existe essa dependência poderosa, esse trabalhar no Espírito, né? Deixar o Espírito moldar as nossas vidas. É claro que quem que mais se beneficiou disso? Quem mais foi tratado? Quem mais teve o seu caráter tratado? As pressões, às vezes, vêm também pelo fato de buscarmos a Deus. Há um princípio que precisamos ter clareza. Os que buscam ao Senhor, oram, jejuam, sentem muito mais resistência e aparentemente nada acontece, ou às vezes as pressões e problemas aumentam. Esse princípio está ligado ao fato de que nos céus algo está sendo gerado e por isso estamos pagando o preço. E às vezes corremos, né? Às vezes nós não queremos que essa pressão toda, como diz o Adimari, que a pressão gera poder, né? E a pressão gera poder mesmo. Por
Porque quando você passa da experiência, vai vir outra experiência para você, mas você já foi edificado nessa experiência, né? Nível de fé. Nível de fé, né? Você vai para um outro patamar que está sendo gerado. É mais difícil, mas o Senhor sempre vai estar conosco. Conheçamos e prossigamos Nos a conhecer o Senhor. É contínuo. É contínuo. A vida do cristão. O problema daqui, como o senhor está falando, só que é algo que nós estamos pagando o preço para ser gerado no mundo espiritual. Sim. É que a maioria, infelizmente, não quer pagar o preço para gerar, mas quer usufruir do que foi gerado. Ou ainda andar por aquilo que os olhos veem e não olhar por aquilo que é fé, né? Por fé, as pessoas me chamam de louco porque eu pregava para uma igreja de 7.000 com 20 pessoas, com 30 pessoas, eles diziam, esse pastor é louco, ele está viajando, né? Diziam para mim, ele é louco, está viajando. Mas eles ficavam com aquilo. Depois, quando nós chegamos a 100, por aí, acho que ele não é tão louco assim, né? Aí nós fomos para o patamar das 200, é possível, agora vai dar. Aí quando começou a passar do patamar de 200 para chegamos aos 300, não, vamos, que agora vai acontecer, o negócio vai acontecer. Agora está faltando cadeira, agora é verdade, né? Sempre antes da visitação de Deus, dos avivamentos, os homens usados sofrem, choram e gemem, até que a mão do Senhor esteja livre para operar. Portanto, como homens e mulheres de Deus, necessitamos conhecer esses caminhos e estarmos preparados para enfrentá-los. Eis aí a importância do caráter ser tratado pela cruz. Que preciosidade. Como se forma o caráter? Segundo ponto. Caráter é o sinal identificador da natureza de qualquer ser ou coisa. Dicionário de Psicologia Cabral e Nick. É o conjunto de aspectos que caracterizam o ego. Olha o eu escondido ali. O caráter é formado pela aprendizagem. É constituído de 3 elementos básicos: forma de pensar, estilo de vida, conduta. E é onde é que o ego trabalha, escondidinho, ardiloso e a armadilha está ali. A gente nunca imaginou que o Romanos 12:2 fosse tão importante na vida do cristão. Porque isso aqui, a metanoia gerada pelo Senhor, não nos conformarmos com o presente século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, muda o pensar, o estilo de vida e conduta. Porque uma fé correta vai produzir um comportamento correto. Né? Então não existe, não tem a ver, onde eu fui gerado, você não conhece meu passado, você não conhece de onde eu vim. Se exercer uma metanoia celestial sobre isso, transforma. Tudo você fez novo, né? Ontem a Aline estava falando da minha esposa, ela estava dizendo sobre a confissão da palavra. Ontem na célula, ela comentava que a confissão da palavra, se você fizer a oração confessando a palavra, você vai progredindo, avançando, oração, e o Senhor vai te levando a outros patamares. Por quê? Porque Ele vai renovando você, vai renovando a tua mente, vai te fortalecendo, te deixando forte, ativo, poderoso, né? Por quê? Porque é Ele, é a palavra dele. O lavar da palavra. É o lavar da palavra. Então Ele está te lavando. Esse tempo, se você for exercitar esse lavar da palavra, imagina, você não vai ficar preso a essas circunstâncias, situações que estão aí, que a gente olha, sai para a rua, fica indignado e vê uma sociedade completamente doente, sem estar doente, né? Presa em algumas mentiras, em algumas coisas que são inconcebíveis, mas também, eu saio nas ruas de Penápolis hoje e vejo uma sociedade doente, sem estar doente. Doente de mente. De mente, porque não há renovação do quê? Da mente. E a renovação da mente vem pela palavra de Deus. Todos nós queremos ter uma fé aprovada por Deus. Todos nós queremos agradar a Deus. Mas a vida cristã não é um mero cumprimento de normas e preceitos, pois não estamos mais debaixo do domínio da lei. A vida cristã se resume simplesmente em Cristo em vós. O vós, né? O vós. Ou seja, a vida cristã consiste, em poucas palavras, na dependência do Espírito Santo que habita em nós. É Ele quem muda o nosso querer e também é Ele quem nos capacita a fazer a sua vontade. Ele é tudo em todos. Jesus é a nossa bondade, a nossa mansidão, a nossa justiça.
Ele, na verdade, é tudo que necessitamos. Tudo que precisamos já está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Desejo que você tenha revelação do pleno suprimento de Deus para a sua vida, pois à medida que entender esse fato, as qualidades de seu caráter naturalmente irão tomando forma. O pleno suprimento de Deus para nós é Cristo Jesus, que habita em nós. Aleluia. Seja Ele a nossa vida, seja Ele tudo em todos. Não adianta falarmos de caráter e conduta, se não nos apropriamos ainda do pleno suprimento de Deus para nós. A libertação do velho homem, do poder do pecado, da nossa justificação e regeneração em Cristo, da dependência completa do Espírito e o andar no Espírito. Precisamos nos apropriar dessas grandes realidades espirituais, mas não apenas isso. Precisamos aprender a perceber a direção de Deus em nosso espírito, aprender a fazer separação entre a alma e o espírito, conhecer a prática da renúncia diária do eu, no princípio da cruz. Atrair o favor do Senhor é fugir da armadilha do eu, do egocentrismo. Ruth passou por um aprendizado. A própria sogra testifica da lealdade e bondade que exercia com o marido e também com ela. Ruth 1,8 diz: sugeriu Noemi a elas: ide e voltai cada qual à casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade que trataste os falecidos e a mim. Noemi reconhece características da lealdade e bondade na vida da nora. Quando meditamos a narrativa de Ruth 1:16 e 17, ficam evidentes os elementos básicos da formação do caráter de Ruth. No texto citado a seguir, veja as alterações na maneira de pensar dela, no seu estilo de vida e conduta. Não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultado. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Está aí uma grande expressão de transformação. Verdade. Veja bem que o texto diz que Noemi diz assim: volta para sua mãe. Ruth tinha para onde voltar. Percebe isso? Ruth tinha, não estava desamparado. Voltar para casa da mãe. Pode voltar para casa da mãe, ou seja, pode voltar para a sua vida normal. Você tem aonde ficar, você tem aonde viver, você pode reconstruir tudo, afinal não Moabita, certo? Como Moabita você pode ter outro marido, pode andar na tua vida normalmente, já que foi falecido o anterior. Compreende que a decisão dela não estava baseada na segurança das circunstâncias que poderia ter, certo? Houve uma mudança, houve uma transformação, houve uma metanoia, houve uma conversão de vida ao que a Ruth está falando aqui. Ela mudou a sua conversão, mudou a sua rota, mudou o seu ritmo de vida, certo? É completamente diferente. É um processo. É lógico. Ela andou, perceba, a Ruth, ela andou para Noemi. Ela veio de uma vida de outros deuses, sim, de outra doutrina, sim, né? E o conviver, a proximidade, a intimidade gerou o andar metanoia. O andar junto. Ela se tornou semelhante à sua sogra, assumiu, né? Quis o Deus de sua sogra, na verdade, porque a transformação foi gerada por andar junto. Exatamente. Pai, Filho e Espírito Santo, eles andam juntos. É uma vida relacional. Eles não são dissociados. Assim como o corpo de Cristo não pode ser dissociado. O corpo de Cristo é o corpo, ele tem que andar junto. Se ele não andar junto, não é corpo, né? E nós, como igreja, somos o corpo. Ou seja, o pastor Aloysio fala disso, que nós somos igreja corporativamente. Nós somos o quê? O corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos andar juntos, termos relacionamentos, andarmos a um corpo vivo. A igreja é viva, ela não é morta. Exercer
exercer o formato de corpo, exercer ser o corpo, nos dá o entendimento do que é corpo. É lógico. Acho que no capítulo 19, se não me engano, 18, do livro que nós acabamos agora, chamado para frutificar, do pastor Wilson, ele fala sobre a questão do corpo. Quando eu entro numa batalha espiritual, entendendo o que é esse corpo, o diabo, quando olha para mim, ele não está me vendo, ele está vendo todo o corpo junto. Então eu entro com esse empoderamento que o corpo está comigo, não sou eu que estou comigo. Eu havia escrito um devocional chamado A Poda, né? E eu vou terminar convertendo ele agora, pegando esse auxílio do pastor Wilson. Eu vou fazer uns capítulos da armadilha do erro que se chama A Poda. A Poda, né? A Noemi teve uma poda maravilhosa. E tanto a Ruth teve uma poda, como Noemi teve uma poda tremenda a partir do capítulo 2. Porque Noemi, vocês vão ver que ela vai limitar o poder de Deus mais à frente. Então a poda permitiu algo melhor que Deus tinha para ela, né? Ela não ia conseguir vislumbrar o casamento de Jesus, e ver o casamento, por exemplo, de Boaz com a Ruth. Mas lá, quando houve a poda, ela disse: opa, eu faço parte disso, eu sou povo de Deus, então eu vou levar a igreja ao casamento. Eu sou a judia que vou operar para que a igreja se case com Cristo, né? Então, porque Boaz é um tipo de Cristo, então ela é a que vai participar, vai ajudar nesse arranjo, os judeus ajudando, né, lá no milênio, esse grande arranjo do casamento do Senhor. Desde que ela limitou, mas depois ela foi podada, ela percebeu: olha o papel que Deus me deu para mim desfrutar, olha a grandeza, ainda eu vou ter netos, né? Ainda eu vou ter netos. Aí o povo dizia para ela assim, diz: olha, mais vale o amor da Ruth por você do que 7 filhos. Forte, né? Só que a poda ela pode também tanto ou potencializar o meu ego, Sim. Né? Fazer biquinho. Sim. Não quer? Não quer, né? Como diz o pastor Wilson, inclusive, posta é um ambiente muito perigoso, porque está aberto, né? A poda é uma ferida que está aberta. Sim. E pode, né, me recusar, pode entrar bactéria, sujeira e me contaminar. E eu posso deixar isso acontecer. Exato. Mas eu posso também entrar num ambiente de humilhação, de entendimento, né? E fazer com que isso seja frutífero e benéfico. Porque se o senhor imagina se ela tivesse, poderia ter caído num ambiente de frustração total. Não também, saiu de casa, casou-se, foi, mudou de suas terras, né? Não conseguiram nada, perdeu o marido, perderam todos os bens, voltaram, como diz o outro, uma mão na frente e outra atrás. Pior que isso ainda, né? Porque tive que enfrentar o status que a outra tinha que enfrentar. Verdade. Tem tudo isso. Voltar para a sua terra, na verdade, sem nada. Saiu de uma posição financeira e social elevada e voltou sem nada. E hoje, igual que os maiores dilemas de qualquer hoje. Viver, sempre digo, você viver, estar num nível social em que você subir financeiramente é gostoso e maravilhoso. O difícil é quando você tem que se readequar novamente a uma outra situação. os seus desejos, o tipo de vida, patamar de colégio, faculdade, enfim, todas as situações são suprimidas naquela. Você adquire patrimônios que necessitam de custos mais elevados. Exato. Entenda que os elementos básicos do caráter de Ruth foram alterados, modificados, tratados. Ruth aceitou o processo da cruz, ou da poda, e saiu vitoriosa, aprovada. Ela surpreende Noemi ao ponto desta não ter mais argumento para persuadir e deixá-la. Sempre que o ego é aniquilado, a soberba é abatida, a vida de dependência de Deus volta à origem, a fé alinhada e o favor é liberado. Lendo lições bíblicas para crianças juvenis, o Deus de gerações, da pastora Márcia, aprendemos que a história de Ruth é de amor, de honra, e aprendemos com ela a honrar as pessoas certas. Honra é dar valor. Quando honramos alguém, reconhecemos e demonstramos o valor que ela tem para nós. A Bíblia começa a narrar a história de Ruth, mostrando um tempo difícil da sua vida,
Ela morava na terra de Moabe e era casada com um dos filhos de Noemi. O marido de Noemi morreu, vindo essa ficar viúva. Passando um tempo, o marido de Ruth também veio a óbito, ficando ambas viúvas sozinhas. Essa foi a razão pela qual Noemi voltou para sua terra, Belém. Já no caminho de volta, ela insistiu para Ruth voltar para sua cidade. Entretanto, ela respondeu: aonde a senhora for, eu irei, e aonde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Chegando em Belém, Ruth trabalhava no campo, colhendo trigo para o sustento dela e Noemi. Estratégia que levou a conhecer Boaz, homem rico, proprietário da fazenda onde Ruth trabalhava. A bondade de Ruth para com Noemi chamou a atenção de Boaz. Ele abençoou Ruth. A atitude altruísta de honra atraiu favor. Ela foi favorecida com alimentos. Boaz cuidou dela para que ninguém a tratasse mal. Ruth, essa atitude de cuidar de Noemi mostra como ela é importante, não por possuir coisa alguma, mas porque Ruth a amava. Ruth era sincera, aprovada, ela amava Noemi e mostrou que era sua amiga, mesmo quando Noemi não tinha nada para oferecer a ela. Razão pela qual a Bíblia diz que Ruth honrou Noemi, tratando-a como se fosse sua própria irmã. Olhando o exemplo de honra deixado por Ruth, colho que ao abrirmos mão de confiar em nosso esforço humano e passarmos a praticar a palavra de Deus, nos colocamos novamente na dependência de Cristo, da graça que veio do céu, no favor imerecido, e o mover de Deus volta a ser acionado, porque decidimos honrar o Senhor com nossas atitudes de fé. Ao não olhar para nós, mas para a vontade de Deus, honramos a Ele, saímos do centro e devolvemos Cristo para ocupar o trono da nossa vida. Honra sempre gera recompensa. No caso de Ruth, a geração dos reis de Israel passou por sua genealogia e por fim Jesus Cristo nosso Senhor. Isso é graça, um pontapé na armadilha do mundo. Obrigado. Agradeço pela honra. Obrigado por estar conosco. Obrigado também ao Zé, que está aqui, a Cris, Bruno, Michele, a Paula, a Araceles, minha filha Bianca, que está ali sempre no escudeiro, e o Paulo, que está lá no outro lado. Guardião do prédio. Que Deus possa ter falado contigo e obrigado por ter estado conosco nesse momento. Esse é o nosso primeiro capítulo. Amanhã teremos o segundo capítulo, que é a honra